Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala, espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os principais parâmetros que nós temos que observar para a escolha dos switches, tá? Então eu vou mudar aqui para a nossa apresentação e, bom, quando eu vou adquirir um ou mais switches para um projeto, né, para elaboração da minha rede, eu tenho que escolher adequadamente esses switches. Né? Não existe apenas um tipo de switch, né? Eles vão diferir ali entre diversos aspectos. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns que eu selecionei, alguns parâmetros, né? Algumas configurações que eu selecionei, que no meu entendimento são as mais importantes. Elas não são as únicas, no entanto, elas têm aí fundamental importância, né, para adequação do projeto, adequação da rede, aonde esse ou esses switches vão ser instalados, tá bom? Então, quais são esses parâmetros que nós temos que observar? Então, primeiramente é o número de portas, o padrão Ethernet que esse switch trabalha, se ele é um switch gerenciável ou não, se ele oferece suporte à fibra ótica e se ele oferece suporte a PoE. Então eu vou comentar cada um deles no decorrer do vídeo, né, apresentando aí a minha opinião em relação a eles. Bom, primeiramente então é o número de portas. Né? Essa é a configuração, é o parâmetro mais óbvio de um switch, tá? Mas ele é de fundamental importância. Então, aqui na figura é possível observar, por exemplo, um switch com 4 portas, né? Aqui eu tenho um switch com 8 portas, um switch com 16 portas, tá? Um switch com 32 portas, 48 portas. E essa figura aqui ao lado, ela é um switch curioso, se eu não me engano, ele possui 128 portas. Tá? Então, questão de número de portas, ele é relativamente variável. Né? Então, existem switches aí com N número de portas. Mas os mais comuns são switches com 4 portas, 8, 16, 24, 32 e 48. E o que vai determinar esse número de portas? É o número de equipamentos que eu consigo conectar ao mesmo switch. Né? Então, obviamente, um switch com maior número de portas vai possibilitar a conexão de mais equipamentos a ele. Né? Agora, quando eu preciso ligar, montar uma rede com o maior número de equipamentos do que o switch tem porta, então eu preciso fazer um processo que se chama cascateamento. Então aqui eu trouxe uma pergunta de um usuário de um fórum na internet, um fórum voltado à área de computação, e eu vou ler aqui a mensagem. Né? Olá, estou precisando montar uma rede de no mínimo 100 computadores. Eu queria saber se tem algum switch que tenha 100 portas, ou mais. Ou então, se tem como juntar dois switches de 50 portas e como fazer isso. Tá? Então, o usuário está ali perguntando se existe um switch de 100 portas. Então, o número específico de portas para o número específico de computadores ali que vai atender, a minha rede vai atender, isso é um pouco difícil. Né? O mais provável é que nós temos que aí utilizar ou um switch com maior número de portas do que aquele número de computadores, ou eu vou ter que fazer a união de dois ou mais switches, um processo que nós vamos chamar aí de cascateamento. Então, o que é um cascateamento? Cascateamento nada mais é do que eu interligar dois ou mais switches, né, em rede. Né? Então, eu utilizo uma das portas de um switch e ligo em uma outra porta do outro switch, e aí, por fim, eu faço um cascateamento, eu faço a união desses dois switches. Né? Bom, então aqui nessa figura tem um exemplo de um cascateamento. Então percebam que os switches aqui eles estão ligados em série. Né? Então um switch está ligado em outro, e aí o outro liga no outro liga no outro. Essa situação aqui é possível de ser feita? É possível. No entanto, às vezes ela não é desejável. Por quê? Porque um computador que se conecta em uma extremidade aqui, né, do switch mais acima, se ele deseja se comunicar com um computador que fica localizado aqui no último switch, então isso significa que os pacotes aqui, os quadros, eles têm que percorrer todo o caminho entre esses switches. Ele tem que passar por esses dois switches intermediários. E vamos dizer assim, quanto maior for o nível de cascateamento na conversa, né, na troca de pacotes entre os dois computadores, pior vai ser o desempenho
da rede. Então, uma regrinha de ouro é, quanto menor for o número de cascateamento dos switches, melhor, tá? Então, existe uma configuração mais indicada do que aquela configuração em série, que é através de uma disposição hierárquica dos switches. Então, percebam nessa figura aqui a diferença, né? Eu tenho um switch central, e desse switch central eu conecto switches secundários, vamos dizer assim, aqui que ele está definindo o primeiro nível, né, first level. Desses switches secundários já existem computadores conectados a eles, né, e nesse caso existe apenas um único switch aqui, né, terciário, que ele está colocando aqui no nível second level, né, no nível segundo. Tá? Então aqui esses switches estão interligados de maneira hierárquica, tá? Então, e não de maneira sequencial, tá? Então essa organização aqui, ela é mais recomendada de acordo com a rede, tá bom? É mais interessante para termos de desempenho. Então sempre procurar organizar ali a rede de maneira hierárquica, tá? Deixando a rede com o menor número de cascateamento possível entre os computadores. Isso vai aumentar o desempenho da rede, tá bom? Bom, o segundo parâmetro, além da porta que eu tenho que observar na escolha do switch, é o padrão Ethernet que esse switch trabalha, tá bom? Então, essas portas que estão ligadas ali no switch, elas têm um padrão Ethernet associado. Então, pode ser o padrão Ethernet, o Fast Ethernet, o Gigabit Ethernet. Percebam que tem duas entradas, tá? Já vou comentar por quê. E tem o 10 GB Ethernet, tá? Desses padrões aqui, o padrão Ethernet ele já está aposentado, é um padrão muito antigo e não existem mais switches atualmente comercializados com o padrão Ethernet. O Fast Ethernet ele está entrando em aposentadoria. No entanto, é possível encontrar esse padrão em alguns switches que não possuem switches mais em conta, né? Switches mais acessíveis, vamos dizer assim, talvez para redes menores, para redes onde o desempenho não seja tão crítico, né? Mas o padrão em voga atualmente é o Gigabit Ethernet, tá? E o 10 GB Ethernet é um padrão que está sendo utilizado onde eu necessito de uma maior taxa de transferência. Então, qual é a principal diferença entre eles? Bom, a principal diferença é a taxa de transmissão, né? Aqui a gente está na tabela, né, que seria o item aqui velocidade, a taxa de transmissão que esses padrões conseguem trabalhar. Então, uma porta Ethernet ela consegue transmitir a 10 megabits por segundo. Uma porta Fast Ethernet ela consegue transmitir a 100 megabits por segundo. Gigabit Ethernet a 1 gigabit por segundo, né? Ou aproximadamente aí 1000 megabits por segundo, na verdade é 1024 megabits por segundo, mas a gente arredonda para 1000. E o 10 GB Ethernet, que são 10 gigabits por segundo. Então perceba que à medida que eu vou alterando aqui o padrão, subindo o padrão, eu vou tendo uma multiplicação por 10 na minha taxa de transmissão, tá bom? E obviamente, quanto maior a minha taxa de transmissão, melhor é o desempenho da conexão, tá bom? Então o switch, as portas dele podem ser ali todas, por exemplo, Fast Ethernet, podem ser todas Gigabit Ethernet, elas podem ser, por exemplo, vamos imaginar um switch de 24 portas. Elas podem ser, por exemplo, 22 portas Gigabit Ethernet e as outras duas portas, apenas duas portas, são 10 Gig Ethernet. Tá bom? Isso é possível. Tá? E aí, o que eu vou utilizar nessas duas portas 10 Gig Ethernet? Eu vou colocar ali, né, fazer um link, por exemplo, no backbone da minha rede, onde existe um maior fluxo de tráfego, né, maior fluxo de dados, onde necessita-se de uma maior transmissão dos dados. Bom, esses padrões, eles têm os nomes informais aqui, né? Então, por exemplo, o Ethernet é o 10 base T, o Fast Ethernet é o 100 base T, o Gigabit Ethernet como ele tem dois, né? É o 1000 base LX e o 1000 base T, e o 10 GB é o 10G base T. Então perceba que o 10, 100, 1000 e o 10 GB é a taxa de transmissão, tá? O base todos eles vão possuir, e aqui na frente eu tenho a letra T, que corresponde a um par trançado, tá bom? Então esse é um padrão relacionado a par trançado. Então sempre quando a gente tem o T aqui no final,
é indicativo de que esse padrão ele é de um cabo par trançado, e onde eu tenho LX, isso daqui é indicativo de que ele é um padrão para fibra ótica, tá bom? Bom, o padrão Ethernet, o padrão I3E, né, que é o código da I3E associado ao padrão, tá? E o cabo e a distância que é utilizado. Então percebam que sempre onde eu tenho o T, eu tenho aqui, né, o par trançado, e onde eu tenho o LX, eu tenho a fibra ótica. E a distância máxima que esse cabo ele pode atingir, tá bom? Agora, isso é muito importante, tá? O padrão Ethernet ele está relacionado à interface. Então, ele está relacionado à interface de rede do computador, a placa de rede do computador, ou ele está relacionado à interface do switch, tá bom? Que é o que interessa para a gente aqui. Então, sempre que a gente for escolher o switch, é importante a gente escolher o padrão Ethernet, né? Para ver se aquilo ali se adequa ou não à nossa necessidade. O terceiro parâmetro que a gente tem que observar em um switch é se ele é gerenciável ou não gerenciável. O que é um switch gerenciável? Então, a princípio, o switch ele é um equipamento plug and play, como eu demonstrei na última aula, né? Então, o que é isso? Ligo ele na energia, ligo os computadores, os dispositivos nas portas dele e ele funciona de forma automática, né? Todo switch faz isso. No entanto, existe uma classe de switches que nós chamamos de switches gerenciáveis. O que é um switch gerenciável? É um switch que eu posso acessar ele e modificar algumas configurações dele, tá? Eu gosto de usar o termo refinar. Então, refinar algumas configurações para que ou o desempenho dele melhore, ou eu insira ali alguma configuração relacionada à segurança para tornar a minha rede mais segura, né? Enfim, eu vou alterar a configuração, o modo de funcionamento padrão dele, para que ele atenda a uma necessidade específica. Os switches gerenciáveis eles são interessantes, então, porque eles dão maior domínio, eles dão maior possibilidade de que o administrador de rede possa ter um controle maior ali sobre a rede dele, né? No entanto, switches gerenciáveis, eles têm um custo, eles são mais caros que switches não gerenciáveis, tá? E eu vou precisar utilizar switches gerenciáveis em todas as redes, em todas as redes que eu vou projetar? Não. Se, por exemplo, eu estou projetando uma rede para um pequeno escritório, um escritório que tem ali 4, 5 computadores, será que eu preciso ter um switch gerenciável ali dentro? Provavelmente não, tá? Talvez um switch não gerenciável atenda mais a necessidade e você vai diminuir o custo ali do projeto, vai tornar o projeto factível, tá? E um custo menor. Então, é sempre importante observar, será que eu necessito de gerência nos meus switches? Tá? A gente vai falar melhor sobre os switches gerenciáveis nas próximas aulas, tá? Porque isso vai ser um tópico de um assunto futuro. Quando eu vou administrar um switch gerenciável, normalmente eu posso fazer isso através de duas maneiras. A primeira é através de uma CLI, tá? Numa interface de linha de comando. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tela onde tem alguns comandos ali que eu estou utilizando para administrar o switch. Tá? Isso vai ser objeto de estudo nosso nas próximas aulas. E aqui, por exemplo, eu tenho uma interface de administração do switch web, tá? Que se assemelha aí a uma página web, né? Onde eu posso ter acesso gráfico à administração do meu switch. Tá? Então, existem switches que oferecem administração via CLI, existem switches que oferecem administração via navegador, via web, e existem switches que oferecem as duas. Tá bom? Bom, outro parâmetro que a gente tem que observar, o switch que eu quero adquirir para o projeto, ele tem suporte à fibra ótica ou não? Né? Isso significa, eu posso conectar uma fibra ótica nele ou não? Tá? Então, isso vai encarecer o preço do switch também, tá bom? Então, um switch com suporte à fibra ótica, ele tende a ser mais caro do que um switch que não oferece suporte à fibra ótica. Então, se não tem necessidade de eu ter fibra ótica na minha rede, então para que eu vou adquirir um switch com suporte com fibra ótica? Né? Isso é muito importante para a gente entender o projeto. E falando um pouco da fibra ótica aqui, né? A fibra ótica, então, é um meio de transmissão de dados, onde ali o dado está sendo transmitido em formato de luz,
e não em formato elétrico, como acontece, por exemplo, no par trançado. Tá? Então, isso tem algumas vantagens. Quais vantagens? A minha largura de banda vai ser maior, tá bom? Então, eu consigo transmitir mais dados em uma fibra ótica. Ela não sofre interferência eletromagnética externa. Então, por exemplo, a fibra ótica ela pode passar junto de um cabo de eletricidade, ou pode passar perto de uma fonte que gera ali, interferência eletromagnética. Isso não vai causar problema para os dados. A fibra ótica também ela consegue atingir maiores distâncias do que o par trançado, tá? Isso ficou claro aqui nessa tabelinha. Então, por exemplo, no padrão Gigabit Ethernet, né, com o par trançado, a distância maior é de 100 metros. A da fibra ótica ela pode chegar até 5 quilômetros, por exemplo. Né? Então, ela tem uma série de vantagens interessantes em relação ao par trançado. Qual é a principal desvantagem da fibra ótica? É justamente o custo dela. Tá? Ela é cara comparado ao par trançado. Existem dois tipos de fibra ótica, basicamente. Tá? Existe a fibra, aqui tá na figurinha aqui embaixo, existe a fibra multimod, ou traduzindo para o português, multimodo, e existe a fibra single mod, eu traduzindo para o português ficaria modo único, mas a gente chama também de monomodo. Tá? Então a multimodo e a monomodo. Eu vou deixar um vídeo aí do YouTube para vocês entenderem qual é a diferença entre o multimodo e o monomodo, mas basicamente o multimodo ele vai permitir, o monomodo ele vai permitir uma distância maior da fibra, tá bom? Vai permitir uma distância maior, e o monomodo, por conta de possibilitar uma distância maior, ele também é mais caro do que o multimodo. Mas assistam o vídeo para vocês entenderem a diferença entre os dois, tá bom? Bom, aqui a gente tem, por exemplo, uma foto de um switch da Cisco, e esse switch ele oferece suporte à fibra ótica. Então, como é que eu sei disso? Então, aqui eu tenho aqui diversas interfaces RJ45, que é para o cabo par trançado, tá? E aqui no final, onde eu estou mexendo com o mouse, né, eu tenho duas portas, e essas portas são portas para fibra ótica. No entanto, normalmente o switch em si, ele é vendido sem a interface da fibra ótica. Então, a interface da fibra ótica nós vamos chamar de transceiver. Então, aqui nós temos a foto de um transceiver, né? E o administrador ele tem que acoplar essa interface, injetar essa interface aqui, né? Conectar essa interface, o transceiver, ao switch. Por que é vendido separadamente? Porque, na verdade, existem vários tipos de fibra ótica. Não é só dividido entre monomodo e multimodo. Após isso, existem várias outras variações, tá bom? E para cada variação dessa, existe aí um transceiver diferente. Então, dependendo da fibra ótica que eu for utilizar no meu projeto, na minha rede, eu tenho que usar um transceiver diferente. Agora, imaginem um switch que tem uma interface de fibra ótica específica para cada tipo de fibra. Né? Isso iria encarecer extremamente o projeto, tá bom? Então, o switch normalmente ele vem com o slot vazio aqui da fibra do transceiver, e aí eu adquiro o transceiver específico para o meu projeto, tá? Outro motivo também é que o transceiver ele é caro, tá? Ele é uma peça pequena, ele é muito pequeno, ele é frágil, mas ele é extremamente caro, ele pode chegar a custar o preço do switch, para vocês terem uma ideia. E se todo switch viesse com um transceiver ali acoplado, né, isso iria encarecer muito o projeto. Pode ser que a pessoa nem precise da fibra ótica naquele momento, mas ela está pagando por aquele transceiver. Então, por isso, ele é um módulo à parte, tá bom? Bom, e por fim, o último parâmetro que a gente pode observar em um switch é o PoE, tá bom? Se ele oferece suporte a PoE ou não, tá? Então, PoE significa Power over Ethernet, ou energia sobre o Ethernet. E nada mais é do que uma tecnologia que permite que eu transfira energia elétrica para um outro dispositivo através do cabo par trançado. Tá? Então imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma câmera instalada num prédio,
tá? E essa câmera eu preciso levar a princípio 2 cabos para ela. Eu preciso levar o cabo de energia para alimentar ela eletricamente. Todo dispositivo elétrico precisa de energia, né? Para alimentar eletricamente. E eu preciso levar também o cabo de dados para ela transmitir o vídeo, que, por exemplo, é o par trançado. Então eu preciso levar energia e dados. Tá? Não seria melhor eu levar um único cabo para lá? Um único cabo que fizesse essas 2 tarefas? Isso vai simplificar muito a instalação do projeto da minha câmera. Então, o que o PoE ele faz? Ele faz justamente isso. Ele transmite dados e energia no mesmo cabo. No caso, é o par trançado, é no padrão Ethernet. Então aqui a gente tem uma figurinha, tá bom? A gente divide essa figura aqui no meio. A gente tem aqui a câmera, tá? Então na primeira situação eu tenho uma alimentação elétrica nessa câmera, tá bom? Então é simbolizado aqui nesse cabo preto aqui, né? Então tem alimentação elétrica e esse cabo azul ele está simbolizando aqui a transmissão dos dados. Então isso é um cenário sem PoE. E aqui do lado a gente tem um cenário com PoE, né? Onde eu tenho um único cabo que está transmitindo os dados, né? E também está transmitindo eletricidade. Tá? Agora, um switch PoE, que oferece o suporte a PoE, ele é mais caro. Será que eu preciso de PoE na minha rede? Né? Se, por exemplo, eu vou ligar vários computadores, desktops normais da minha rede, então eu não preciso de um PoE. Agora, se eu for utilizar um switch para ligar câmeras, por exemplo, pelo meio ambiente, eu vou precisar. Né? Então, ou melhor, seria interessante, né? Facilitaria o projeto. Então, tudo é questão de analisar aí o que eu preciso para o projeto e escolher o melhor switch para atender aquela necessidade. Tá? Esses são os únicos parâmetros? Não. A gente poderia listar outros parâmetros aqui, outros dados, tá? Mas são os básicos, né? Aquilo que eu queria apresentar para vocês durante essa aula. E é isso, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum outro parâmetro que vocês ouviram falar de switch, vocês queiram comentar durante a aula, estou à disposição de vocês, tá bom? Então, um abraço, bons estudos, fiquem com Deus.